Boa noite a todos, esse é o nosso Pensamento Livre e a nossa missão é estourar a bolha ideológica. Eu sou Fernando Guimarães, na apresentação e mediação da conversa. Aqui comigo de forma fixa o Fred Sarto e o Matheus Santana. Nossa convidada de hoje é a Rafaela Pita, que quer falar sobre a produção cultural na pandemia. Ela tem 20 minutos para fazer a sua exposição, incluída aí a proposta de solução que conclui o raciocínio. Primeiramente, boa noite, Matheus, Fred, beleza? Boa noite, prazer estar aqui novamente. Boa noite e seja bem-vinda, Rafa. Obrigada. Rafa, seja bem-vinda, fique à vontade aqui, o programa é seu. Eu controlo aqui o tempo, mas você que vai tocar o programa de hoje. Seja bem-vinda, fique à vontade e pode iniciar. Beleza. Então, como o Fernando já adiantou, meu nome é Rafaela. Eu estudo produção cultural na UFBA e hoje eu quis falar um pouquinho sobre como funciona essa dinâmica do mundo da produção cultural, porque apesar de estar falando sobre isso hoje, também é um cenário super recente para mim, é algo que, enfim, há muito pouco tempo. E, enfim, quando eu me dediquei, quando eu estava fazendo meu terceiro ano, estudando para o Enem, eu estava pensando muito em fazer publicidade. E aí eu estava selecionando as faculdades, eu queria fazer uma faculdade pública. E quando eu encontrei na UFBA o curso de comunicação, eu vi produção cultural e eu falei, talvez tenha alguma coisa a ver. Não, não tem nada a ver. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu descobri que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu estava planejando. E eu comecei a estudar e comecei a entender o que é o mundo de produção cultural e por que ele serve muito mais para mim, porque ele é muito mais interessante, no meu ponto de vista, daquilo que eu gosto de fazer, do que a publicidade. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a produção cultural. Os trabalhadores de produção cultural, eles são as pessoas que movimentam esse circuito dentro das cidades, dentro do estado, dentro do país, e eles são os responsáveis pela produção de arte, pela produção de shows, pela produção do teatro, pela produção dos filmes, enfim, de toda essa questão cultural dentro do nosso país e de todo esse desenvolvimento. Qual foi o baque que aconteceu durante a pandemia, principalmente no setor de eventos, que é o setor que eu, pessoalmente, sou mais próxima? No setor de eventos, ele foi o primeiro a ser parado, a ser bloqueado, e vai ser o último a retornar, porque é um setor que envolve diretamente a aglomeração de pessoas e é um setor que está literalmente impossibilitado no momento. E aí, uma das coisas que eu queria trazer também, além da falta de políticas públicas, tudo isso, é o olhar que a gente tem para a arte no nosso país e o olhar que a gente tem para o profissional de cultura. Porque uma coisa que é muito recorrente é que quando a gente olha para a arte, a gente olha para o artista, mas a gente não olha para quem produz. Então, assim, eu acho que existe uma dinâmica, assim, uma falta de atenção dentro da mente das pessoas de, tipo, como a arte é produzida no nosso país e o que faz, e como que a arte chega ao colo, chega à mesa de todo mundo. O que é a arte e essa desvalorização. Porque, enfim, dentro do Brasil, existe uma desvalorização muito grande da arte e da cultura, existe, assim, um descaso muito grande, como se isso não fosse necessariamente uma coisa importante, só que a arte, ela está em literalmente tudo, até na roupa que a gente veste. E eu acho que pela falta dessa crítica, nesse olhar, as pessoas, elas acabam trazendo esse descaso e também não observando que a arte, ela também vai um pouco além do artista. Dentro de um show, por exemplo, que, enfim, como eu falei, é o setor que está sendo mais abalado atualmente, a gente tem uma série de profissionais que são completamente invisíveis. A gente é tão invisível que o nosso uniforme dentro dos shows é completamente preto, porque a gente não pode aparecer de verdade. Então, a gente tem carregadores, a gente tem pessoas que são profissionais de técnicos de som, de palco. Então, a gente tem uma série, um conjunto muito, muito unido, mas que não brilha, que tudo bem, tipo, é o serviço deles, tipo, é o trabalho não estar na frente e não brilhar e fazer todo esse show de background. Só que, durante a pandemia, esses são os artistas, esses são os profissionais que são mais abalados. Porque, por exemplo, uma das coisas que está crescendo bastante agora é a produção de lives. Inclusive, vou falar um pouco mais tarde, porque eu estou trabalhando na produção de uma live. E aí, quando a gente tem essa produção de lives, essas número de profissionais utilizado cai muito mais do que pela metade. Então, a gente tem um número extremamente seleto justamente por essa impossibilidade de aglomerações durante a pandemia. E o que essas pessoas estão fazendo? Sabe?
de onde essas pessoas estão tirando a renda delas? Porque a maior parte desses trabalhadores, eles não têm carteira assinada. A maior parte desses trabalhadores, eles trabalham de freelance, eles trabalham, enfim, cada show é o salário que eles vão ganhar, entendeu? Daquele momento. Então, assim, onde estão essas pessoas? Onde estão os carregadores? Onde estão os técnicos de som? Onde estão esses profissionais? E como eles estão lidando com esse momento, entendeu? Com certeza não é um momento propício. E aí também eu queria trazer um pouco sobre a falta de políticas públicas voltadas especificamente para esse setor. Porque eu acho que é um setor muito especial dentro do nosso país, especial no sentido de específico mesmo, sabe? É um setor que tem regras específicas, que tem uma dinâmica muito particular e que precisaria de políticas públicas para serem, como que eu posso dizer? Políticas públicas que atendam a esse público e a essa população que traz a arte, que traz a cultura todos os dias. Pode falar. Tá no mudo. Seu microfone tá fechado, Fred. Desculpa. O que tipo de políticas públicas para esse setor deveriam ser adotadas? Eu quero entender, nos dá uma luz sobre o que seria isso para poder... De políticas públicas mais específicas? Sim. Ok. Eu acho que políticas públicas mais específicas para o setor cultural seria no sentido de incentivar a cultura através de políticas públicas voltadas especificamente para elas. Então, tipo, não seria políticas públicas no sentido de ter mais um bolsa alguma coisa, não foi isso que eu quis dizer. Eu seria realmente, tipo, políticas de incentivo à produção de cultura para que esses profissionais possam, enfim, talvez não nesse momento, mas só que durante um retorno, se restabelecer de uma maneira melhor, entendeu? Algo voltado nesse sentido. E aí, ok, e aí eu queria falar um pouquinho agora também sobre o cenário independente de cultura. Existe uma diferença bem grande entre... Oh, gente, desculpa, minhas cachorras são malucas. Mas existe uma diferença bem grande quando a gente fala de cultura de massa e quando a gente fala de cenário independente. Quando a gente fala de cultura de massa e quando a gente fala desses artistas que, enfim, que produzem para a maior parte da população, não é uma cultura que tem que ser descartada, não é uma cultura menos válida de forma alguma, só que existe uma diferença de atenção. Então, existe uma diferença de atenção e de retorno financeiro quando a gente fala sobre isso. Então, eu queria muito deixar claro que o cenário independente, a cena independente dentro da Bahia, dentro do Brasil, é quem mais sofre nesse momento. Então, tipo, indo em camadas, né? A gente tem o cenário cultural que está sofrendo bastante, que está sendo bastante abalado. A gente tem o artista e a gente tem o artista mainstream, que não necessariamente existem lives, enfim, que custam milhares de reais. E a gente tem o artista da cena independente, que realmente está sofrendo bastante, mas a gente tem o produtor da cena independente que fica no background, que faz todo enfim, como é que eu posso dizer? Que faz toda essa produção mesmo dos shows e que se abala ainda mais porque talvez não tenha esse recurso de live com viés financeiro, com retorno financeiro por trás. Outra coisa que eu queria falar é sobre a questão dos patrocínios. Quando a gente vê esse cenário de lives, e eu tô falando bastante sobre a questão da live porque é o retorno, tipo, é o que a cultura resolveu realizar para continuar se movimentando, enfim, para continuar trazendo conteúdo para o nosso país. E a falta de patrocínio e a falta de atenção é uma das coisas que também precisam ser chamadas a atenção, porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de governo. Mas só que quando a gente fala da iniciativa privada, a gente também comenta sobre o fato de que, tipo, obviamente, a cultura de massa, que é a cultura que atinge mais pessoas e a cultura que vai dar mais retorno financeiro, ela sempre vai receber uma atenção muito maior de patrocinadores. E aí isso engloba também uma problemática que eu ia trazer um pouco mais tarde, mas eu vou falar logo agora, que é sobre as leis de incentivo à cultura, no caso a Lei Rouanet, e as leis de incentivo à cultura estaduais. Então, assim, como que funciona mais ou menos a Lei Rouanet? Tem uma piada muito, assim, que os professores costumam fazer bastante, né? Que dentro do meio cultural, a Lei Rouanet era muito criticada. Só que aí chegou um momento em que as pessoas começaram a falar tantas coisas sobre a Lei Rouanet que a gente começou a ter que defender a Lei Rouanet, mesmo tendo várias críticas e vários pontos a serem levantados sobre ela.
E o ponto que eu ia levantar agora, que é realmente de crítica, é o fato de que, tipo, como você passa por um processo de se inscrever no edital da Lei Rouanet, depois você, sendo aprovado, começa a entregar o seu projeto nas empresas, é óbvio que artistas que têm uma visibilidade maior vão ter preferências e, tipo, não tem nenhuma mediação governamental sobre isso. Então, isso dificulta muito o cenário alternativo, porque por mais que eles tenham essa lei, enfim, que teoricamente seria uma lei de apoio, eles não é justo, sabe? Não é equilibrado essa competição entre o artista mainstream e entre o artista do cenário alternativo quando a gente fala de leis de incentivo à cultura, tanto federais quanto estaduais. Beleza. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. E aí eu queria falar mais um pouquinho também sobre outra questão, que é um projeto pessoal meu até. Eu trabalho dentro de um festival chamado Faconsom. E esse festival é um festival totalmente voltado ao cenário alternativo. É um festival universitário, ele é feito completamente por estudantes. Então, a gente tem essa vivência muito clara de o que é você competir dentro de um mercado dentro de um mercado alternativo, o que é a realização dessas lives, o que é a dificuldade que é a obtenção financeira, a dificuldade que é você fazer a realização dos seus projetos. E aí eu trago um pouco da solução agora, que eu queria muito abordar nesse momento. Eu acho que, junto com as lives, vieram várias outras oportunidades e várias outras coisas muito interessantes com a tecnologia para o mundo da cultura. Uma coisa que eu achei super interessante que está rolando agora é conversas no Zoom, exatamente como essas que a gente está tendo, só que elas são pagas. Então é meio que um show, o artista ele entra e ele vende vagas dentro dessa sala para que as pessoas entrem. Enfim, isso só prova o quanto que a cultura sempre se renova e quanto que as pessoas conseguem ser criativas para poder continuar vendendo e continuar com seu mercado ativo. E uma das formas que isso está sendo viabilizado e que outros projetos do cenário alternativo estão sendo viabilizados é através de financiamentos coletivos. Eu não sei se vocês viram, mas tipo, houve um crescimento absurdo de plataformas de financiamento coletivo durante a pandemia. Essas plataformas, para quem não conhece, são, assim, a gente tem a Benfeitoria, a gente tem... não vou lembrar agora o nome de outras, mas só que a Benfeitoria é uma das plataformas mais interessantes e mais divulgadas, pelo menos que eu tenho visto. O financiamento coletivo, ele funciona basicamente assim. Você pode colocar o seu projeto dentro da plataforma que, enfim, for melhor para você. Lá você vai fazer uma descrição, você vai ter um vídeo, você vai ter como mostrar o seu projeto para as pessoas, tanto para as pessoas da sua rede, quanto para as pessoas do... Enfim, fica aberto para que qualquer pessoa do país, qualquer pessoa possa investir no seu projeto. Pessoas que se identifiquem, que vejam propósito, que vejam objetivo dentro daquilo que você está se propondo a fazer. E só deixando claro que não é necessariamente vinculado à cultura. Existem projetos sociais também, existem projetos diversos de arquitetura, enfim. É uma plataforma que viabiliza o financiamento de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas que tem esse objetivo maior da união de pessoas, ou seja, cada um colabora com um número X, e essa união de números X vão dar o resultado do projeto. Então, assim, a gente tem campanhas que levantam, tipo, milhões de reais dentro dessas plataformas. Então, eu trago isso um pouco como uma solução, porque dentro de um ambiente em que você tem uma dificuldade com o governo e uma dificuldade com instituições privadas grandes, a gente ainda tem a população. A gente ainda tem as pessoas que acreditam e as pessoas que veem valor dentro da arte, dentro da cultura, dentro do cenário alternativo, dentro de projetos que não necessariamente atingem a grande mídia. E mais uma vez eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra a cultura de massa, inclusive consumo, adoro. Mas a questão é justamente problematizar, né? E trazer o que a gente pode conversar, o que a gente pode explorar. E, enfim, eu vejo o financiamento coletivo como um grande objetivo, ou como um grande plano, que vem crescendo ao longo do tempo. E durante a pandemia foi uma coisa que explodiu, sabe? Uma coisa que
tem sido um divisor de águas. E eu apliquei o financiamento dentro do meu próprio projeto. O Faconsom, é um projeto que começou em 2005 dentro da UFBA e ao longo de todos esses anos ele é feito por estudantes, ele é feito de uma maneira completamente independente e hoje a gente já está chegando no marco de R$7.000 através da benfeitoria. Comparado a outros projetos, pode ser pouco, porque como eu falei, tem projetos de milhões de reais. Mas dentro da nossa realidade, tem sido um divisor de águas e tem sido uma salvação para a viabilização do nosso projeto. Então, eu trago isso como a solução. Eu não sei mais para onde ir agora, mas eu acho que eu falei um pouquinho sobre tudo. Talvez eu tenha passado muito rapidamente sobre algumas coisas, mas aí eu prefiro que vocês perguntem, que a gente converse, porque eu tenho mais facilidade com isso do que de apresentar realmente. Rafa, então deixa eu sair na frente aqui. Geralmente eu entro por último, só porque como você usou muito bem o seu tempo, só para você explorar mais, definindo, afinal, arte o que é e cultura o que é, já que isso é inegavelmente subjetivo, mas quais são os conceitos de arte e cultura que vão balizar nosso debate aqui? Realmente, são conceitos muito amplos. Dentro da cultura que eu estou me referindo, justamente pela minha experiência, eu falo muito mais da cultura musical, porque é aquilo que eu tenho mais habilidade, eu tenho mais conhecimento. Então, se a gente focasse um pouco mais sobre, tipo, produção de cultura dentro do mundo da música, eu acho que eu ficaria um pouco mais confortável de falar e teria também mais coisas a acrescentar. Tá, dentro da música, você pode explorar mais um. O que seria a música cultura e a música música mainstream, que é a música do rádio? Onde é que a gente começa a perceber? Perguntando assim, para uma pessoa que é de dentro, onde é que essa pessoa que tem essa vez, ela começa a perceber onde é que termina um e começa o outro? Vamos lá. A cultura mainstream, eu acho que ela vai ser definida a partir realmente do número de visualizações e a partir do momento que a gente está vivendo atualmente. Então, tipo, o mainstream, ele não necessariamente é eterno, entendeu? Ele é uma fase. Dentro da fase que a gente vive atualmente no nosso país, a gente também tem um mainstream que é regional, a gente tem um mainstream que é nacional, tudo vai variar muito. No momento que a gente está vivendo agora, eu consideraria uma cultura mainstream muito sertanejo. Eu acho que isso é geral, tanto nas rádios aqui na Bahia quanto em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente encontra o sertanejo hoje como cultura mainstream. E o cenário alternativo, o cenário independente, eu acho que ele se desvincula a partir do momento em que... Como que eu vou poder explicar? A partir do momento em que a gente está vinculando um conteúdo que não é tão comumente visto dentro de plataformas e dentro de plataformas de streaming tão mais populares. Então, tipo, não é aquela música que talvez você vai encontrar na rádio, não é aquela música que talvez você vai encontrar, sei lá, na Multishow, na MTV, mas talvez você vai encontrar ela em outros lugares, você vai ter ela no Spotify, entendeu? Você vai ter ela em outros espaços dentro do YouTube, porque virou uma plataforma um pouco mais democrática, né? Talvez a gente possa dizer assim. Acho que quando a gente começa a poder investir financeiramente dentro desses projetos, por exemplo, dentro do YouTube, eu acho que, e dentro do Instagram, dentro das redes sociais, a gente tem uma vinculação do investimento financeiro com a visibilidade. Então, você pode investir para que o seu produto seja mais bem visto. Seja mais bem visto, não, seja mais visto. Mas, enfim, eu acho que é muito sobre onde encontrar. E também um pouco sobre quem está ouvindo. Entendeu? Enfim, um pouco mais isso. Você começa, Fred? Não, beleza, tudo bem. Bom, foi curioso, muito interessante e a gente aprende muito. Este aqui é um espaço de aprendizado muito grande. O pensamento livre me mostra,
me tem enriquecido nestes últimos 6 capítulos bastante. Muitos temas que em muitos casos não domino, e a arte é um deles, a cultura é um deles. Mas, e eu estava esperando, ou seja, também por causa do capítulo anterior, estava esperando uma defesa totalmente diferente. Ou seja, muitas das coisas que tu falaste seriam as coisas que eu falaria, de como se recuperar, de como se recompor. Uma coisa só, um detalhe. Eu trabalho na área de transporte, minha área de transporte, e quando tu falaste que a produção cultural tinha sido um dos primeiros a parar e um dos últimos a retomar, eu disse, eu já escutei esse mesmo tema na área de turismo. O turismo também, da mesma forma. O turismo foi dos primeiros a parar e dos últimos a retomar. O transporte escolar, a mesma coisa. O transporte escolar foi um dos primeiros a parar e até quando vamos voltar a ter aulas é que eles vão retomar. Então, pegou a todo mundo de surpresa essa situação. E, na verdade, o que tu falaste era... eu concordo muito com teu posicionamento, ou seja, até que ponto, na verdade, vai precisar a reinvenção da cultura. E é isso talvez o mais interessante que a gente tem que ver. Como os museus vão se reinventar, como é que as casas de show vão se reinventar, como é que o artista de rua vai se reinventar. Então, é um desafio muito, muito, muito grande, porque, mas ao mesmo tempo, o artista é uma pessoa muito criativa. Então, ele, dentro da sua criatividade, vai conseguir evidenciar algum nicho que diga, caramba, vamos fazer. Ou seja, da mesma forma, a parte que vai por trás do artista vai ter que mirar a ver que tipo de ações vai realizar, porque é uma coisa muito, muito difícil, de fato. Mas o artista mudou do palco para a live. E tenho certeza de que os grandes artistas, os mais famosos, estão ganhando tanto dinheiro ou mais quanto ganhavam antes, com a quantidade de visualizações, de patrocínio. Então, na verdade, eu não vejo isso como problema. Aquele que já é famoso, já tem sua escada, já tem sua carreira totalmente estruturada, então não tem um problema. Mas e os novos? O desafio, de fato, está com os novos artistas. Então, como aí nesse caso vai depender muito da habilidade do artista de tentar conseguir patrocinadores, mas que esse patrocinador não seja o Estado. Por que o patrocinador não deve ser o Estado? Porque quando o Estado está patrocinando, se eu odeio música clássica e eu amo pagode, e criam e fomentam um cenário, um evento de música clássica, aí vai dizer, caramba, eu estou pagando por uma coisa que eu não quero pagar. Eu estou pagando por uma coisa que eu não quero assistir. Então, quando intervém o governo a apoiar, ele está dizendo, não importa se você gosta ou não gosta desse artista, você vai ter que pagar por ele. Então, para mim, não é esse o sentido que deve ser. E sim, a pessoa que queira promocionar, a pessoa que queira patrocinar, vai dar um incentivo porque quer. Ou seja, sem ter que fazer caridade com o dinheiro dos outros. Então, isso poderia ser o meu primeiro comentário e a minha primeira participação aqui neste debate de hoje. Beleza, eu fiquei com duas coisas para falar sobre isso. A primeira foi quando você falou um pouco sobre os artistas mainstream, e aí eu queria adicionar os artistas mais famosos e tal, que já estão
consolidados e que têm sua grana bacana. Só que eu queria adicionar só uma coisa, tipo, esses artistas também, eles contam com uma equipe de músicos. Então, são pessoas que estão no palco e, cara, a quantidade de pessoas que demitiu completamente sua equipe de músicos para poder cortar custo é absurda. Então, a gente tem um número de músicos que não podem se propor a fazer esse tipo de live, porque, por exemplo, um cara que, enfim, que ele é baterista, entendeu? Tipo, ele não vai fazer uma live, ele foi demitido, então, tipo, o que ele vai fazer? Então, ainda tem também essa outra categoria de pessoas. E aí, o que eu acho sobre a questão de políticas públicas, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Para mim, essa visão das políticas públicas e, tipo, de ter o governo incentivando a cultura, para mim é muito similar ao fato, por exemplo, da universidade pública, entendeu? Então, assim, quando a gente paga pela universidade pública, a gente não necessariamente está pagando pela nossa vaga, mas a gente está pagando pela produção de ciência e pela produção de educação dentro do nosso país. Então, quando a gente paga pela cultura, pode ser uma cultura que eu não usufruo, mas só que a gente ter esse olhar para a cultura como uma produção e como algo que pode gerar renda e que volta para o nosso país depois, eu acho muito importante, entendeu? Então, por exemplo, se através da Lei Rouanet, se através de uma lei de incentivo, aqui na Bahia, a nossa lei de incentivo é o Faz Cultura, a lei estadual. Um projeto, ele é liberado, ele é aprovado e ele acontece, por mais que não seja um projeto que eu vá visitar, mas esse projeto ele recebe, sei lá, 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas pagaram um número X de ingressos. E esse número X de ingressos pagou uma série de profissionais que trabalham nessa live. Então, tipo assim, eu acho que é um pouco maior, sabe? Então, eu não olho muito para essa ótica de, tipo, se eu não consumo esse tipo de cultura, eu não vou investir, porque eu acho que isso gera uma bola de neve econômica um pouco maior e que, no final das contas, é por um objetivo bacana e acaba rolando e acaba, sabe, movimentando um cenário um pouco maior. Por mais que não seja o cenário que eu consumo. E aí, deixa eu entrar agora no meio da discussão para defender um pouco do ponto de vista do Fred, que eu acho que assim, o que ele tentou dizer é que no final das contas a conta não fecha, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, o poder de confiscar de todos vocês aqui uma quantia para poder fazer um show, para poder, né, criar umas músicas aqui e tocar para vocês, alguma coisa desse investimento, digamos assim, ia retornar para vocês, mas no final do dia ia ser menos do que o que vocês pagaram. E quando cada um paga pelo que consome, a lógica meio que inverte. Você sempre leva mais do que você pagou, porque do contrário você não faria, né? Então, a mesma lógica para investimentos, para emprego, né? Você não paga para trabalhar. Então, se você monta uma infraestrutura para fazer um show e no final a sua arrecadação é menos do que você gastou, aquilo ali é insustentável. Então, acho que foi dessa lógica que ele partiu. E aí, se você tiver alguma coisa para responder agora, você pode me interromper, mas eu já queria... O que eu acho é que, assim, eu entendo essa lógica, só que ao mesmo tempo eu parto do ponto de vista de que esse cenário ele precisa existir, entendeu? Então, tipo, a cultura ela realmente é algo que precisa ser paga para existir, ela realmente é algo que precisa ser incentivada e ela precisa ser produzida, seja ela por uma iniciativa privada ou iniciativa pública. E o que a gente espera da iniciativa pública é justamente esse papel de mediação, eu acredito. Entendeu? Então, esse papel de... Como é que eu posso explicar? Esse papel de dar oportunidade e esse papel, enfim, como eu falei, que a Lei Rouanet não faz, por exemplo. Quando você é aprovado... De facilitação, né? Como? De facilitação. Exatamente. Que é uma coisa que eu concordo 100%. A gente tem, quando você falou que faltam políticas públicas, né? Você falou que faltam políticas públicas boas. Né? Políticas ruins sobram. Exatamente. Né? E às vezes, assim, as mínimas coisas, né? Um entrave que você tira ali para um cara pequeno poder performar, né? Se não fosse tanta burocracia, eu não sei como é que rola a burocracia no mundo da arte, mas eu tenho certeza que vocês passam por todo tipo de entrave que no final do dia, se você não for um cara grande, você não dá conta de bancar.
né? E aí, ao invés de liberar nesse sentido, né, de deixar você fazer o seu trabalho, o que eles fazem é pegar dinheiro público e jogar na mão de quem naturalmente já tem mais, já é favorecido, já tem mídias estabelecidas. Então, assim, faltam políticas públicas, eu concordo, faltam as boas. As ruins estão sobrando. E isso é especialmente problemático quando a gente fala de produção cultural, porque viver de arte é muito difícil, né? Quando a gente para pensar a arte, realmente, tudo que você falou é 100%. A arte é essencial para a vida, mas nem por isso ela é fácil de vender como produto, né? E aí, para tentar puxar um exemplo aí do mundo da música, né? Você tem várias formas de conseguir renda. Por exemplo, se você tiver uma banda, você pode ter renda de shows e você pode ter renda de royalties. São duas abordagens assim que eu acho bem diferentes. Mas no final do dia, você produziu sua arte, você fez a música ali com o objetivo de tocar as pessoas, de comover as pessoas, e aí você vai e toca a sua música, sei lá, ao ar livre, ali na praça ou num barzinho e tal, e a pessoa ouviu e ela se sente comovida e tal, você cumpriu o seu objetivo, mas ela não vai pagar por isso, né? Por exemplo, um artista que pinta um quadro ali, né? Ele fez o quadro com toda a técnica para causar aquela impressão, aquele sentimento, e quando você olha para o quadro, você tem o sentimento que o autor, né, que o pintor imaginou que você tivesse, e beleza, e depois que ele viu aquilo, ele vai para casa e ele não vai pagar por aquilo, ele não vai dar o dinheiro e levar o negócio. Muito importante não mesmo. Vai levar o negócio para casa. As pessoas, elas não querem pagar por cultura, elas não avaliam a cultura como algo que necessita de dinheiro. Então, tipo, eu acho que existe uma romantização, eu nem gosto dessa palavra, mas existe uma romantização muito grande do viver pela arte, tipo, do viver da arte. Então, assim, essas pessoas, elas precisam comer, entendeu? E aí eu vi uma charge muito importante, tipo, muito engraçada e aleatória esses dias, que era uma pessoa entrando numa loja, era uma loja de roupas, assim, e aí ela fala, tipo, essa blusinha é linda. E aí a vendedora fala, você vai levar? Eu vou sim. E aí ela, ok, vou te direcionar para o caixa, R$30. Ela falou, como assim? R$30? Não, eu achei que você ia me dar. E aí, tipo, todo mundo fica com estranhamento, né? E aí depois, tem essa virada de chave que fala, ok, se você acha isso totalmente estranho, por que você não aceita pagar pelo quadro, pela pintura que seu amigo fez? Por que você não aceita pagar por uma música? Entendeu? Inclusive, é uma coisa que acontece muito, porque dentro da universidade a gente costuma fazer alguns shows gratuitos, né? A gente costuma começar a trabalhar com isso porque acontece, é normal. Dentro de praças, isso é uma coisa que é comum. Só que é uma coisa que tem sido criticada ultimamente pelo movimento de produtores culturais e tal. Porque por mais que seja um valor simbólico, por mais que seja um valor que não vá pagar a sua estrutura, normalmente o valor das entradas não paga a sua estrutura, não paga totalmente, mas enfim, por mais que seja um valor totalmente simbólico. Alguém falou? Sim, desculpa. Não, aí, quando você falou sobre que pagar, tem um senhor que se chama Peter, que ele fala que o elogio mais sincero é uma gorjeta. O elogio mais sincero é uma gorjeta. Então, se você gostou, aporte. Se de fato não vai ser, rapaz, você é muito bom. Não, aporte. Colabore, incentive. Isso é o elogio mais sincero, é o pagamento. Exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que o financiamento coletivo, como eu comentei, ele parte muito dessa premissa, tipo, muito, muito, muito mesmo. Então, quando você não tem o apoio do grande, você vai para a sua comunidade, entendeu? Você vai, por exemplo, como eu falei, o Faconsom, ele tá chegando na marca de R$7.000. Eu e a minha equipe, nós somos quatro pessoas. A gente não começou a fazer uma campanha dentro das redes sociais ainda. O primeiro vídeo vai sair hoje, divulgando a benfeitoria. Então, tudo isso não foi, na verdade, uma campanha, foi uma arrecadação. E aí, tipo, eu fiquei, caramba, sabe? Tipo, como que a gente pode movimentar o nosso ciclo de pessoas? Nós somos 4 pessoas. A gente chegou em R$7.000. Entendeu? Então, como a gente pode movimentar esse ciclo de pessoas que a gente conhece para gerar um resultado bacana?
Eu esqueci o que eu estava falando antes. Ah, sim, da crítica a também eventos gratuitos, porque quando você começa a produzir muitos eventos gratuitos, as pessoas se desacostumam a pagar por cultura. E aí volta a esse tópico que, que a gente já estava falando antes. Então, eventos gratuitos é uma coisa que tem acontecido cada vez menos, não só pela falta de renda, né, pela falta de condição de começar a fazer isso, mas também por essa crítica e pela construção na mente das pessoas que cultura é algo pago, cultura é algo que você precisa pagar para consumir. E isso não significa ser elitista. Acho que é uma coisa bem importante ser marcada, né? Tipo, as pessoas elas associam muitas questões culturais ao elitismo, e isso não é real, entendeu? Não é. Existem partes da cultura que podem ser elitistas, tipo a música clássica e, enfim, diversos outros aspectos pode ser um pouco elitista, mas o consumo cultural no geral não é. Mas ele precisa ser pago. É uma questão de sustentabilidade, né? No final do dia, você tem que arrecadar mais do que você gastou. E aí a gente entra na questão que eu estava falando, né? Ser artista é muito difícil, porque você tem que ser artista duas vezes. A primeira, para poder conceber o produto, né? Criar alguma coisa, e a segunda, para conseguir vender esse produto, conseguir rodar ali uma operação que é sustentável. E aí, muitas vezes, a realidade é que simplesmente aquilo ali não é. Né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de cultura alternativa. A questão piora 10 vezes porque alternativa, por definição, significa que é para poucos. Pouca gente vai consumir aquilo ali. E aí o preço, o ticket já não é tão alto. Então, no final do dia, a arrecadação não consegue, né? A conta não fecha de novo. E aí eu queria saber de você, nas faculdades, assim, na sua formação acadêmica mesmo. Até que ponto isso é endereçado, né? Até que ponto você sente que você teve uma formação que te direciona para esse problema, que é o seguinte: se eu estou pagando ali para fazer a minha arte, é uma coisa que eu estou fazendo para mim e não para os outros. Né? Porque se você tem uma banda que faz milhões de shows e arrecada rios de dinheiro, claramente você está fazendo aquilo ali para os outros. Você pode fazer, mesmo que você não goste, né? E aí você tem o extremo oposto, que é o cara que está ali vivendo na miséria porque ele escolheu vender a arte dele, e mesmo que aquilo ali não banque um estilo de vida minimamente decente, ele vai viver abaixo do decente porque ele escolheu fazer a arte dele e ele faz para ele. Ele pode vender, ele pode ter algum retorno daquilo, mas é menos do que o que ele investe. E aí eu queria saber, assim, muito curioso, para saber até que ponto, né, isso é abordado na formação acadêmica, assim, da pessoa que isso não é muito abordado, sabe? Porque dentro da faculdade de comunicação, na UFBA, a gente tem 2 cursos. A gente tem um curso de jornalismo e a gente tem um curso de produção cultural. Eu faço produção cultural. E são 4 anos, são milhares de diversos professores, e a gente tem 2 professores formados em produção cultural. Somente. Dentro de toda a faculdade, a gente tem 2 professores formados em produção cultural. Um dos meus professores favoritos, ele é formado em engenharia mecânica. Para você ver como que a gente vem, tipo, dentro da faculdade de comunicação, como a gente vem com diversas fontes, né? Assim, digamos assim. Mas só que isso não é muito abordado. Tanto que é uma crítica que eu tenho muito grande à faculdade de produção cultural. Quando você olha o mundo de produção, você não vê artistas formados, você não vê produtores formados. Você não vê, entendeu? Tipo, são produtores de vida, entendeu? Tipo, começaram a trabalhar com isso, começaram a se envolver, estão dentro de projetos, aprendem na prática, e é isso. O número de produtores formados é baixíssimo. Tanto que o curso de produção é um curso novo, né? Eu acho que foi criado em 98. E a UFBA foi o primeiro. Aí, tipo, tem o da UFBA e tem o da Federal, no Rio de Janeiro, Federal Fluminense. E aí, a diferença que tem entre os dois é que o da UFBA é mais formado para a questão do produtor de eventos, dessa coisa que eu tô falando mais, e o da Federal Fluminense é mais formado para arte mesmo. Lá é, tipo, bem voltado para a produção artística. E aí, a gente... Vocês têm falado nesta época sobre como será o próximo carnaval? Sim, assim, em fevereiro é algo que já está impossibilitado, mas
o prefeito de Salvador, ele tem feito algumas entrevistas, e nessas entrevistas ele mencionou sobre fazer um carnaval em julho. Tipo assim, tá bem dividido as opiniões das pessoas sobre isso. Muita gente está dizendo que acha absurdo e que acha que não faz sentido nenhum. E outras pessoas estão dizendo que é o único jeito. E assim, eu tô mais voltada para o pessoal que diz que é o único jeito. O carnaval levanta muito dinheiro. O Carnaval de Salvador levanta muito dinheiro. E eu não sei se é uma coisa que a Prefeitura de Salvador, se é uma coisa que a cidade está preparada a simplesmente não fazer, entendeu? Então, em fevereiro é impossível. Mas só que adiar, não sei. Não sei como é que vai estar o andamento da vacina. Eu acho que tudo está muito linkado a isso. Mas o prefeito de Salvador tem falado sobre isso. Tem falado sobre realizar o Carnaval em julho. Dentro da faculdade eu não ouço muito falar sobre isso, não, mas só que, enfim, a gente ouve falar sobre isso dentro desse cenário. Pessoal, vamos botar um elemento. Antes de eu botar um elemento novo, né? Eu vou aproveitar o conhecimento legal da Rafa, conhecimento de legislação de cultura, para a gente esclarecer um ponto e depois eu vou botar um ponto mais delicado aqui, que ainda não entrou. Por exemplo, Rafa, se a gente vai fazer, se a minha banda quer fazer um evento grande, para fechar a conta para 2.000 pessoas, eu preciso de R$50 por pessoa, para fechar minha conta, para pagar tudo e pagar o backstage e o frontstage também. Agora, se eu tenho uma empresa grande, por exemplo, aqui a Fiat Automóveis, ela entra com alguns milhões e o ingresso de 50, ou ele vai para 5 ou ele vai para 0. Só que fica a marca lá. E pega bem para eles. Pelo menos essa é a intenção. Só que parece que com a legislação atual não funciona bem assim. A empresa ela não tem uma linha direta com o produtor do espetáculo. Ela tem o patrocínio dela é incentivado. O espetáculo precisa ser chancelado por um captador, sei lá, por alguém ligado à cultura estatal, para que essa empresa possa entrar em contato com o produtor. É por aí? Assim, o que eu conheço sobre leis de incentivo estaduais e federais não é muito voltado nesse sentido. Tipo, o processo que eu conheço é o processo de inscrição, enfim, dentro do edital, que fica aberto por um certo período de tempo. E a partir do momento que você é aprovado, você leva esse documento até o patrocinador e aí ele vai decidir ou não. Mas também tem outra questão. Dentro da lei da Bahia, especificamente, eu não sei se eu entendi sua pergunta certa, você está com a cara assim... Por enquanto está respondendo a conta. Ah, ok. Mas tem uma questão específica que eu não sei se é geral dos estados, mas aqui dentro da Bahia, que é um pouco diferente. Que, por exemplo, você pode inscrever o seu projeto e você pode ser aprovado ou não, mas o único momento em que seu projeto realmente começa a andar para que as coisas sejam liberadas, para que todo o incentivo seja liberado, é quando você tem uma carta de intenção. Então, assim, você precisa já ter falado com o patrocinador, e aí isso dificulta bastante para artistas iniciantes, mas você precisa já ter falado com o patrocinador, ele precisa já ter dado o ok, e aí ele vai escrever uma carta dizendo que ele vai te patrocinar, e com essa carta você anexa ela dentro do documento do edital, e aí você envia o edital, entendeu? E aí, a partir desse momento que você vai ser aprovado ou não. Então, você já precisa ter alguém em potencial junto com você, entendeu? Porque estar aprovado lá sem já ter uma carta de incentivo não serve para nada, entendeu? Uma carta de intenção não serve para nada. Porque ele vai abater o imposto de renda, mas aí vem naquele ponto que você falou, que quando você... Isso é o entendimento do pessoal aí que você tem contato. Quando você tem muitos espetáculos gratuitos, o público fica mal acostumado, digamos assim. Ele vai entender que não se deve cobrar por aquilo. E quando a cultura estatal ela manda um recado para a empresa que o patrocínio é só daquela forma, a gente cria o jeito mais óbvio. Ora, se o produtor já entrou em contato com a empresa, se a empresa já quer destinar recursos para aquilo, para aquele espetáculo, para que uma terceira parte? Né? Sim. E a terceira parte é justamente para a dedução, né? Sim.
a parte da simples exposição da marca, que já é muito positivo, dependendo do público que você quer atingir, né? Porque se eu vou num espetáculo e eu estou pagando pouco ou não estou pagando nada, mas eu vejo aquela marca, eu entendo que aquela imagem tende a ficar mais positiva ali para dezenas de milhares de pessoas que vão estar naquele espetáculo. Sim. E esse raciocínio deveria ser bom justamente porque você fecha a conta, né? Porque a ponta que está pagando, que seja pouco, fica bem claro para todo mundo quem é que está bancando e quem que está oferecendo está sendo remunerado de uma forma que ele achou interessante, né? Porque aí entra uma questão perigosa aqui que eu preciso colocar. Quando a dependência do acontecer passa pela Secretaria de Cultura ou Ministério da Cultura, e esse projeto ele precisa ser aprovado, ou seja, se ele tem que ser submetido, das duas uma, ou vai dar o ok ou vai dar o não, ou vai aprovar ou vai reprovar. A gente fica sujeito a um viés, né? A gente falou, olha, se não fizer desse jeito, não passa. Ou seja, desse jeito é o jeito do que aquela burocracia estatal deseja que seja cultura. Aí é o problema da independência, do artista fazer o que ele gostaria de ter feito, ou de ter feito mais ou menos o que gostaria de ter feito, mas na verdade ter feito o que passa, né? O que é aprovado, né? Sobre isso, essa questão da independência, o que você vê a respeito? Assim, eu concordo em parte. Tipo, eu não vejo tantas restrições. Eu tentei inscrever o Faconsol no Faz Cultura esse ano, só que como eu fiquei sozinha dentro da captação de recursos, foi muita coisa para mim, eu realmente não consegui levar à frente. O que eu aprendi dentro do início desse processo, assim, não existem tantas restrições com relação ao formato. É muito mais uma relação de você ter todos os documentos certinho, você ter... Não é muito sobre o formato do seu projeto, sabe? Que vai dar o sim ou que vai dar o não. Só que eu concordo com aquilo que você disse. O que eu acho é que ele está tanto ligado à questão governamental, pública, quanto ao privado. Eu acho que o privado é muito mais cruel, né? Muito mais restritivo do que o próprio setor público nesse sentido de patrocínio, porque a partir do momento que você bem fala, que sua marca está associada a um show, a um evento, a um momento, a um artista, existe uma cobrança muito maior daquilo que é exibido e daquilo que não é. Daquilo que é ok e daquilo que não é. Daquilo que, enfim, que vai gerar uma imagem positiva para o público que eu, como patrocinador, quero atingir e daquilo que não vai gerar. Então, assim, shows que são patrocinados por tais empresas, você talvez, durante o seu show, você vai ser vetado de fazer qualquer tipo de comentário político. E que isso não costuma acontecer através de editais públicos, entendeu? E outra coisa que eu queria falar, eu até anotei aqui e esqueci, mas existe uma ferramenta muito importante e muito legal, que são os editais privados também. Então, empresas diversas. Aqui a gente tem um muito comum, que é muito legal, que é o da Bahia Gás. Enfim, uma empresa de gás, mas ela patrocina a cultura todos os anos. E eles fazem editais, enfim, todos os anos, mas os editais eles surgem com muita constância. Agora, na pandemia, nem tanto. Mas eles também são uma das saídas que os produtores culturais têm para bancar eventos. Rafa, até que ponto as ferramentas tecnológicas atrapalham a produção cultural? Como não ouvi, desculpa? As ferramentas tecnológicas, até que ponto o YouTube está atrapalhando, as lives estão atrapalhando? Eu não vejo como algo que atrapalha. Eu acho que é algo que acrescenta. Porque eu acho que... Como é que eu posso dizer? Antes da pandemia, por exemplo, quando a gente tinha shows, quando a gente tinha, enfim, eventos ao vivo, eu não vejo o YouTube como uma ferramenta que tenha poder de atrapalhar, muito pelo contrário, porque eu acho que a gente pode estabelecer um público, a gente pode alcançar pessoas que a gente não alcançava antes e trazer elas para um momento físico, entendeu? Porque é muito diferente. A produção de lives, ela não substitui os shows, entendeu?
Porque eu vi uma analogia muito engraçada esses dias, que comparando as lives com os DVDs de shows gravados. Só que a diferença é que nos DVDs você ainda tem aquela comoção do público que te toca, né? Só que, enfim, eu acho que uma coisa não substitui a outra. É só uma ferramenta que está sendo utilizada para passar por uma fase de crise. Mas o YouTube, ele só acrescenta porque ele faz com que a gente consiga alcançar diversas pessoas que provavelmente talvez nunca iriam num show porque estão em outro lugar, porque são de outro lugar. Então eu acho que é mais uma ferramenta de divulgação e que soma dentro dos projetos, entendeu? Acho que o calor de um show presencial, que o fato de você estar lá junto com todo mundo, vendo a banda bem na sua frente, eu acho que isso é insubstituível. Então eu não acho que o YouTube tem a capacidade de diminuir isso e de substituir isso. É interessante que eu confesso que quando surgiu o tema da cultura, eu conheço outras pessoas ligadas mais ao vídeo do que à música, e uma delas que, se tivesse aceitado o convite antes, poderia até estar falando desse tema no seu lugar, mas é bem que você veio muito bem. Mas eu vejo um pessoal, às vezes, com uma noção que não é a que você tem, ou seja, que o ciclo tem que se fechar, porque quando você fala em produção, produzir cultura, é uma produção de um produto, ou seja, ele tem custo. Né? Sim, sim. E imediatamente já se busca, opa, quem está lá na outra ponta para bancar esse custo? Né? No caso da Faconsom, que eu já tive conhecimento através de você há mais tempo, como você já abriu valores, eu posso ver posso falar que o que apareceu para mim lá no lançamento é que vocês precisavam de R$2.000. A não ser que eu esteja enganado, que eu já tenha esquecido, não é isso? Foi a primeira meta. Aí eu falei, bem razoável, né? Não vai ser um evento remoto e tal, mas todos os envolvidos falaram, a gente está buscando a ponta de lá, que é quem vai fazer acontecer, porque essa pessoa que eu estou citando aqui, ela me veio com um discurso como assim, como se a sociedade naturalmente adevesse algo pelo simples fato da escolha dela pela cultura. Olha, vocês têm que pagar. Assim, o que vai ser entregue e para quem, em qual quantidade e qualidade, não interessa. Eu escolhi, eu sou um abnegado, então por que o dinheiro não está chegando? Era um negócio mais dessa forma. Você já tem uma noção mais do processo completo, né? Eu observo mais por essa ótica. Que não é cobrar sem elitizar. E se você for pensar bem, eu falo por umas colegas da minha noiva, as pessoas têm disposição a pagar por isso. Elas podem até não estar lá ainda, ou não totalmente, no cenário alternativo. Mas as pessoas gostam de pagar pela música que lhes agrada, pelo espetáculo que lhes faz bem. Né? A pessoa ganha pouco, mas gasta muito com isso. Isso é positivo na medida que o produtor cultural, aí, na sua figura, ele está ciente em atingir um público com um produto como qualquer outro produtor, como um produtor como é um produtor de contabilidade, eu não faço para mim. Se não fizesse sentido para quem eu entrego, eu não vou conseguir vender para ninguém. Né? A gente, o fazer para o outro, não fazer. Por mais que seja um produto que nos agrade no final, quando a gente vê, a gente não está fazendo pela gente. Né? A gente está fazendo pelo público e tem que ser algo que ele consuma e goste. Por aí, você concorda? Concordo. Eu também vou nessa linha de pensamento. Quando você falou o cobrar, mas não elitizar, eu acho que isso resume muito aquilo que eu penso dentro de produção cultural. Eu acho que quando você fala de produção audiovisual, tem um olhar um pouco diferente, né? Então, tipo, se você fala de produção de cinema, cinematográfica, então, tipo, pode ser prejudicial se você tem os vídeos, seu filme sendo pirateado, seu filme sendo colocado no YouTube. Eu acho que tem pessoas que enxergam dessa ótica. Eu não sei.
Eu realmente não sei se eu tenho conhecimento suficiente desse mercado para dizer se eu concordo ou não, mas eu continuo seguindo na ótica de que tem como você viabilizar financeiramente, tem como você expandir financeiramente, mas sem deixar de democratizar o acesso a esse tipo de material, entendeu? Então, assim, quando a gente lidava, por exemplo, com DVD, não acho que é aí porque a gente podia até alugar, né? Mas vamos falar de cinema. O cinema é algo elitizado dentro do nosso país. Isso foi tema de redação no Enem e eu achei incrível, achei muito legal. Não sei se eu saberia desenvolver tão bem quando eu estava no meu terceiro ano. Hoje, saberia desenvolver um pouco melhor. Mas quando a gente fala sobre o cinema é algo elitizado dentro do nosso país. Então, assim, eu como produtor e eu como pessoa que me responsabilizo pelo aquilo que eu produzo. Então, ok, a gente está falando sobre um cenário um pouco mais alternativo, um cenário um pouco mais, enfim, que busca uma mensagem, que talvez não seja um filme, esses filmes água e sal, sabe, que não necessariamente querem passar nada. Então, se a gente está falando desse tipo de pessoa, eu quero que minha mensagem chegue ao máximo de pessoas. E e o cinema é algo elitizado. A gente pagar 30, 40 reais dentro de um ingresso não é algo para todo mundo. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, assim, como é que eu vou fazer a minha mensagem chegar à grande massa, à grande parte da população brasileira? E às vezes isso vai acontecer através da pirataria. Tem um diretor que eu adoro, que foi o que fez Bacurau. Aqui, eu esqueci o nome dele agora, mas tem uma foto muito interessante, que ele tá literalmente em pé, do lado de João Camelô, e ele fala, tipo, ai, colocaram uma foto errada. E ele dá risada, entendeu? Porque ele realmente, ele não se importa necessariamente com o fato desse DVD estar sendo comercializado através dessa forma em que ele não tem lucro nenhum. Tudo bem que Bacurau foi um filme que foi patrocinado, então ele ganhou muito dinheiro em cima disso, e a gente tem que fazer um recorte com as pessoas que estão se sustentando unicamente da venda daquele streaming dentro da plataforma ou dentro de seja lá onde ele vinculou. Mas eu continuo achando muito importante a democratização e às vezes vai acontecer, sabe? Tipo, eu acho meio não contraditório, como que eu esqueci a palavra? Paradoxal, talvez. Talvez, mas eu vou um pouco por esse viés. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho isso aí, a gente tem que chegar nas pessoas certas, a gente tem que produzir. Boa. É o Dornelles que você está falando, diretor? Isso, exatamente. Juliano Dornelles. Internet é bom por causa disso. Você dá um Google ali rapidinho, depois você paga de sabichão. Legal. Mas deixa eu aproveitar então para já jogar uma outra ideia meio maluca aqui, bem contra-intuitiva. Eu fiquei pensando, né, depois que você falou que a faculdade, né, o meio acadêmico ali de produção cultural não te prepara muito bem para a dificuldade que vai ser você capitalizar em cima de uma carreira artística, né? Uhum. Então, isso aí me coloca pensando que talvez uma solução possível seria ter menos pessoas nessa indústria, assim, de uma maneira profissional. Deixa eu tentar explicar melhor antes de você querer me bater, porque vai causar polêmica essa aqui, né? Então, assim, a pessoa tem né, uma vontade de produzir cultura. Por exemplo, eu tenho um violãozinho aqui que eu sei tocar, eu não me atrevo a fazer um show e cobrar por isso, mas digamos que eu me atrevesse, né? Eu vou para uma faculdade e aí tudo que eu ouço não, vai lá, vive da sua arte, você consegue e tal. Quando, na realidade, talvez eu não consiga. No meu caso, definitivamente eu não consigo. Então, o jeito para mim de estar em contato com a música, com a arte ali, seria ter um trabalho de expediente normal e fazer música como hobby. É o único jeito que funciona para mim, porque eu não tenho o que é necessário para viver de música. Isso aí são poucos que têm. Então, até que ponto você acredita que não desencorajar as pessoas a produzir, mas desencorajá-las a querer viver disso? Tudo bem, tem certos tipos de produção que exige ali tempo integral, eu entendo isso. Mas, assim, até que ponto você
tirar um pouco da competição, vamos dizer assim. Sim. Porque se você tem várias pessoas competindo ali pelo pouco dinheiro que o público está disposto a pagar em produções culturais, é lógico que fazendo a divisão de padeiro dá um pouquinho para cada um. Ao passo que se você tem poucas pessoas, aquele pouco dá para todo mundo. Né? Então, até que ponto você acha assim, que não desencorajar, mas encorajar dando a realidade da coisa, de uma maneira que, na minha visão, seria mais responsável, de expor para a pessoa que, às vezes, não vai ser o caso que ela vai conseguir viver de arte. Até que ponto você acha isso válido? Assim, quando eu falei sobre a questão, tipo, da falta dessa realidade dentro da faculdade, eu queria muito falar, na verdade, sobre a falta de prática. Então, a gente recebe muita teoria dentro da faculdade, uma carga enorme, mas a gente tem pouquíssimas matérias práticas. E produção cultural é um curso totalmente prático. Então, a universidade, nossa, é totalmente prático, é totalmente você pegar e fazer. Tanto que eu falei que existe, a maior parte dos profissionais de produção cultural não são formados em produção cultural. Ou eles têm outra formação, ou eles não têm formação. Então... É uma graduação muito prática. Quais são os temas? Quais são as áreas que trata? Dá uma contextualizada sobre Beleza. isso. No começo, a gente tem essa meio que uma grade básica dos cursos de comunicação, porque a produção cultural ela não deixa de ser um curso de comunicação. É uma habilitação. Então, da mesma forma que o jornalismo é uma habilitação, que a publicidade é uma habilitação, a produção cultural também é. E, então, a gente tem um pouco desses cursos básicos, dessas matérias básicas de introdução à comunicação. Então, a gente vai ter a semiótica, a gente vai ter... a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem, enfim, vários desses assuntos. Teorias da comunicação, teorias do jornalismo, tudo isso a gente pega um pouquinho. E depois a gente começa com matérias um pouco mais específicas de produção cultural. E aí a gente vai ter o marketing cultural, a gente vai ter oficinas de produção cultural, que são matérias que pegam um pouquinho da parte prática, mas não é suficiente, entendeu? Porque, para mim, uma matéria prática, que é o que a gente tem no curso de produção cultural, não é suficiente. Tudo que eu aprendi sobre produção cultural foi numa produção independente da faculdade. Então, eu faço Faconsom, e o Faconsom é da faculdade, tanto que carrega o nome da faculdade, né? Facom, Faculdade de Comunicação, mas só que ele não é vinculado aos professores. Ele faz parte da empresa júnior da universidade. Então, eu entrei na empresa júnior para poder fazer o Faconsom e realizar esse trabalho de maneira mais independente. Porque eu não vou aprender absolutamente nada sobre produção cultural na aula de semiótica, entendeu? Não estou dizendo que essa matéria não é necessária. Ela é interessante, ela é incrível, porque dentro da universidade você precisa formar mentes, né? Você precisa formar pessoas com pensamento crítico, esse é o objetivo dela. Não é te levar para o mercado de trabalho. Eu ouvi isso de um professor no primeiro semestre, isso mudou completamente minha concepção daquilo que eu esperava da faculdade e daquilo que eu esperava de mim mesma. Então, foi um divisor de águas. E, enfim, dentro do curso a gente tem muito essa carga de matérias práticas ou de matérias teóricas e a falta dessas práticas. Só que, voltando um pouco para a pergunta, eu acho que quando você começa a viver de música e enfrentar essas dificuldades que é viver da música, eu não acho que demora muito tempo, sabe? Para você perceber se isso é para você ou não. Eu acho que é uma coisa muito clara, entendeu? A partir do momento em que você, que talvez não tenha como viver de música, passa a viver, ou você vai desistir ou você vai seguir. E aí seguir vai ser uma escolha sua. Ou você pode ser uma dessas pessoas frustradas que não tem muito talento e vai continuar culpando todo mundo ao seu redor e vai continuar falando que as pessoas não entendem, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Você pode ser essa pessoa, mas só que quando você entra no mundo da arte, de viver de arte, é assim, sabe? Não demora para você perceber que isso não vai ser fácil e que você entra ali se você quiser entrar ali, sabe? Então, existe muito esse lado da pessoa frustrada que entra e que fica e que só reclama. E existe a pessoa frustrada que não teve coragem de continuar e abandonou. Então,
Isso é bem comum. Mas dentro da faculdade, pela falta de matérias práticas, eu acho que isso incentiva um pouco essa ilusão, sabe? Alguns professores comentam, mas eu não vou dizer que é uma coisa comum ficar falando que não é para todo mundo, sabe? Não é. Não é comum esse discurso. Olha, Entendi. pessoal, Tem muita demanda. É um curso com muita demanda, Rafa. Assim, é um curso. Uma coisa que eu queria falar também. Dentro de produção cultural, tem esse cenário um pouco diferente, porque você não vai fazer o seu currículo e esperar você receber um e-mail de vaga de emprego e você não vai participar de um processo seletivo. Isso não existe dentro de produção cultural. Na produção Não, cultural, você vai ser uma carreira convidado. mais de empreendedor, né? É uma Como? carreira, é mais uma carreira, um curso de quem é empreendedor, de quem Pode quer. ser, pode ser. Ou então você pode ser convidado. Isso acontece muito. Então, assim, você conhece uma pessoa que já trabalha com produção cultural e aí você faz um freela com ela. Aí você vai lá, faz tal coisa e aí tal pessoa te conhece. E aí, oh, a gente vai fazer outro show hoje. Chama fulano, porque fulano trabalhou bem aquele dia. E você vai se construindo, e você vai fazendo o seu nome, e você vai conhecendo pessoas, e a partir do momento que você vai conhecendo pessoas, você vai adquirindo uma rede de contato que vai te manter empregado. Mas só que não existe processo seletivo, entendeu? Não é uma questão democrática, não é uma questão tipo, ai, qualquer um consegue. Não é, você precisa conhecer alguém. Se você não conhecer alguém, você provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. Então, se você não conhece ninguém, você vai começar de baixo. Você vai começar fazendo portaria e conferindo ingresso. E aí as pessoas vão passar a te conhecer e você vai construir seu caminho. Se você já conhece alguém, é muito mais fácil. E dentro da faculdade, foi uma das coisas que eu mais me beneficiei, entendeu? Porque eu tive acesso a uma rede de pessoas que eu jamais teria se eu tivesse me interessado pela produção cultural de maneira independente, tivesse começado só por começar. Então, eu acho que esse foi um dos maiores benefícios que a faculdade me trouxe, network. Porque é assim que funciona. Não tem como começar fazendo produção cultural sem conhecer ninguém. Não dá. Não dá. pessoal, é com muito pesar que eu comunico que já está na hora da gente entrar nas nossas considerações finais. Caramba, Hoje passou bem mais rápido do que o normal. Então vamos aí, 4 minutos, 3,5 a 4 minutos para cada um. Pode começar o Fred, Matheus, eu e a Rafa encerra o nosso programa. Rafa, muito obrigado pela tua participação. Foi muito agradável, muito interessante e o melhor de tudo é saber de que é um curso para gente que tem vontade de fazer. Não é para quem tem vontade de lutar, para quem sabe que não vai ter vida fácil, não. Então, isso é muito bom, isso é interessante e muito sucesso na tua carreira profissional e principalmente mostrar de que há público para a arte, de que a arte é importante, de que a cultura é importante, de que a música é fundamental para as pessoas e que não necessariamente se deve, ou seja, e que quando as pessoas gostam, elas vão consumir. Pouco, muito, mas elas vão consumir. Então, não necessariamente vai ser graças ao Estado que esteja apoiando. Não, as pessoas apoiam, as pessoas fazem e a roda sigue, o mundo sigue. Não é um serviço, é uma prestação de serviço, como tal, quem produz e quem consome. Então, muito interessante. Fernando, muito obrigado por esse tempo, por ter convidado a Rafa por um tema diferente, um tema bom, curioso. E até a próxima. Espero que volte novamente. Quero voltar também. Bom, deixa eu agradecer então também, porque foi uma noite bem agradável, deu para aprender bastante coisa. Eu não estava com expectativa, quando eu fiquei sabendo do tema, de bater uma solução, porque o problema que você traz é um problema assim, gigantesco, né? Viver de arte é um desafio que não ia ser numa sentada aqui, nós quatro, que a gente ia bolar a solução, porque todo mundo que tentou viver de arte a história inteira, né, atacou esse problema e até hoje ele está aí. Então é uma coisa que a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar muito os artistas e como eu disse, né, todo artista é artista duas vezes.
Então é o dobro de respeito que merece. Eu acho que hoje deu para aprender bastante coisa. Acho que eu mais perguntei do que tudo, a curiosidade vai aguçando, né? E é legal ver o seu conhecimento e é coisa que, inclusive, se eu puder sugerir, você deveria compartilhar isso aí. Acho que tem um valor para muita gente, não só para quem está tentando entrar, né, nesse mercado e se sustentar nele, mas para pessoas de fora também, né? O seu ensinar sobre o meio artístico é uma forma de fazer arte em si e é uma coisa que dá para alcançar, acho que bastante gente. Por isso que eu achei o episódio de hoje tão diferente, tão bacana nesse sentido, tá? De parabéns todos aí também pelas perguntas, por movimentar aí a conversa. Então é isso aí, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, Rafa. Demais, sensacional o seu tema. Especialmente porque ele mostra a nós leigos que a solução está muito mais próxima do que a gente imaginava, né? Que conforme eu compartilhei aqui, questão de história de vida minha, as pessoas que do meu convívio ligadas à cultura, elas tinham uma visão muito menos prática que a sua, né? Solução assim do esperar acontecer, do esperar o dinheiro porque o dinheiro me é devido, né? Uhum. Eu vejo que você enxerga muito mais como nós das produções não culturais. Todo mundo que produz alguma coisa, não, nós três que eu estou dizendo, não ligada à cultura. Então a gente uma palavra que a gente não usou por aqui, por exemplo, concorrência. A gente tem problemas com concorrência. Por exemplo, eu estou oferecendo um serviço aqui por 50, eu vejo um outro anunciando por 10 e eu vou ver o custo-benefício dele vale mais do que o meu, né? Às vezes, quando se acirra a quantidade de pessoas dentro de determinado mercado, isso pode acontecer. Então, quando eu vejo que os nossos conceitos de produção, custo e consumo e público e entrega, né? Que você falou muito uma coisa que a gente trabalha muito aqui também, que vai produzir, mas vai vender, né? Vai produzir, vai entregar, mas tem que entregar alguma coisa. Será que a gente tem capacidade de entregar aquilo que a gente prometeu que iria entregar, né? Então eu fico muito feliz de ver que essa visão do fechar o ciclo de pagar todo mundo que participou e de entregar algo de valor para quem quer, e você percebe aí onde você está que muita gente quer consumir, muita gente está interessado. O desafio é entregar um produto bom num custo razoável, né? Então eu fico muito feliz que a questão do problema ele já está muito bem encaminhada, personificado aí em pessoas como você que tem a visão do papel que esse tipo de produto cumpre, né? E que no final a gente vê que o caso brasileiro ele foi case internacional, né? A quantidade de gente assistindo live na quarentena. Isso saiu no mundo inteiro, porque 3 milhões de pessoas, igual foi lá, isso não era normal. Então, eu fico muito agradecido pelo caráter informativo, né? Que quem não é do meio teve acesso a uma série de informações e da sua visão e da própria propaganda que você fez aí para quem quer trabalhar com produção cultural. Espero que isso chegue a alguém e se alguém tiver em dúvida aí, que esse material tenha servido de orientação e estímulo. Por isso, Rafa, muito obrigado. Você pode encerrar para a gente. Foi um prazer ter você conosco e volte sempre. Então, gente, eu queria agradecer também a todo mundo. Eu achei que foi super tranquilo, eu adorei as perguntas de vocês e, tipo, também me fez refletir sobre bastante coisa. Eu espero ter sido clara, eu espero ter realmente passado a mensagem que eu queria passar. Foi muito interessante e eu com certeza vou querer voltar. E para as pessoas, se alguém que está assistindo isso aqui tem interesse dentro da produção cultural, eu incentivo totalmente a pessoa a entrar nesse universo. Como foi mencionado, não é fácil, mas é muito gratificante. É um trabalho, assim, que quando você vê realizado, sei lá, dá mais vontade de viver, sabe? É incrível. Então, mais uma vez, eu agradeço. E é isso. Tchau, tchau.
Rafa, você quer deixar algum contato, já que você está se dispondo a ajudar? Ah, sim, pode ser. Meu Instagram é Rafa Magalhães e o S é um X. Ao invés de S é um X. Só isso. Bem simples. Aí podem falar por lá. Fica à vontade. Pessoal, então, mais uma semana. Estamos aqui, entregamos esse produto mais belo e bem acabado do que o normal. Espero que todos tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Rafa, muito obrigado. Pessoal, boa noite, um forte abraço. Beleza. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Valeu.